Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano, a Bíblia responderá. Penetrar em cada coração neste momento. Amém. Eu quero dizer aos senhores, eu sou, durante 30 anos, eu pastoreei a igreja, uma igreja evangélica. Ok. Sou formado em teologia e filosofia. A minha pergunta não é para confronto, é para aprender. Ok. Com muita humildade. Ok. E o que eu gostaria de saber é o seguinte. Há 1 ano e meio eu ouço o irmão Soriano. Eu sou da cidade de Americana, aqui perto de Campinas. Ok. E, ouvindo as mensagens do irmão Eli Soriano, caíram muitas tradições do passado e me abriu o olho para muitas coisas que eu aprendi, inclusive, no seminário. Ok. Então, eu tenho uma pergunta para fazer para o irmão Eli Soriano. Ok. Quando se cita o Antigo Testamento, eu quero saber o que... E a palavra de Deus diz em Hebreus que ele envelheceu, que ele passou. O que é de verdade que eu posso aceitar e o que eu preciso Deixar de lado. deixar de lado, Que não é mais útil, que digamos não é assim. mais útil. Porque eu ouço constantemente, vejo constantemente, inclusive o irmão Eli citar o Antigo Testamento como fez agora. Então eu quero saber... Para aprender, eu não estou contestando, Deus me livre, eu aprendi, abriram meus olhos, inclusive. Claro. Hoje eu já não, inclusive a igreja eu já deixei aquela lá. Ah, sim. Ok. Inclusive eu já deixei. E quero Graças a dizer Deus. que eu estou aqui para aprender. First of all, I want to congratulate him. Inicialmente, eu gostaria de lhe dar os meus parabéns, de lhe dar minhas congratulações. I congratulate him because in his mind, all false teachings that he has believed anteriormente have fallen down. Eu lhe dou minhas congratulações, eu o parabenizo pelo fato de todos os falsos ensinamentos que você obteve anteriormente caíram por terra depois de que você ouviu minhas pregações. 2 Coríntios 10, 4, 5. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para Para demolição. demolição de fortalezas. Para demolição de fortalezas. 5. Derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. For that, I congratulate you. Por isso, eu o parabenizo. Por isso, eu lhe dou congratulações. Afinal, o que está descrito aqui se cumpriu em você. The wisdom of Christ is able to put down all wrong teachings. A sabedoria de Cristo, ela põe abaixo todos os ensinamentos errados. And that is one of my intention in coming to Brazil. E essa é uma de minhas intenções ao vir ao Brasil. To destroy all these wrong teachings that you have learned from false pastors. Destruir todos os falsos ensinamentos que você obteve de falsos pastores. It is the intent of a real preacher from God. Esse é o intuito de um verdadeiro pregador de Deus. Vamos ler. Jeremias 1, 5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. 6. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. 7. Mas o Senhor me respondeu: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. 8. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. 9.
Então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. 10. Olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancar Para e derrubares. arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e plantares. That is the intent of God's preacher. Este é o intuito do pregador de Deus: To destroy destruir and to build. e edificar. To destroy the wrong Destruir o que é errado and construct what is right in e construir aquilo que é certo. See. For that I congratulate you, brother. E é por isso que eu estendo-lhe minhas congratulações, irmão. Now, the question is, why do I use some verses of the Old Testament of the Bible when I say that the Old Testament is gone away? Agora, no concernente à pergunta por que são utilizados versículos do Antigo Testamento quando é afirmado que o Antigo Testamento já se foi? We must understand what is the Old Testament. Nós temos que compreender o que é o Antigo Testamento. Other people believe that the Old Testament is from Genesis to Malachi. Outras pessoas acreditam que o Antigo Testamento é de Gênesis a Malaquias. And they believe that the New Testament is from Matthew to Genesis to Revelation. E eles acreditam que o Novo Testamento é de Mateus a Apocalipse. See, that is wrong. Isso está errado. This is not the Old Testament. Esse não é o Antigo Testamento. These are the books of the Old Testament. Estes são os livros do Antigo Testamento. Not all the things written here are the Old Testament. E nem todas as coisas escritas aqui são Antigo Testamento. For example, the book of Genesis tells us how the world was created. Por exemplo, o livro de Gênesis nos explica como o mundo foi criado. It is not the Old Testament. Não é o Antigo Testamento. Por quê? Por quê? It is an account of creation. It is not a testament. É um registro da criação. Não é o Antigo Testamento. The book of Psalms is a book of prayers. O livro de Salmos, por exemplo, é um livro de orações. It is not Old Testament. Não é Antigo Testamento. The book of Jeremiah is a book of prophecy. O livro de Jeremias é um livro de profecias. It is not the Old Testament. Não é Antigo Testamento. Those are prophecies. São profecias. So, what is the Old Testament? E, portanto, o que é o Antigo Testamento? Vamos ler. Vamos ler. Hebreus 8:10. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. According to the Lord. De acordo com o Senhor. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, depois daqueles dias. What are those days? Que dias são estes? Vamos ler. 8:7, Hebreus. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para a outra. The Apostle Paul mentions of primeira aliança. O apóstolo Paulo menciona uma primeira aliança. Aliança é pacto. Aliança é sinônimo de pacto. Testamento. Significa o mesmo que pacto ou testamento. Sim. If that first pact was not defective, there will be no need for the second. Se o primeiro pacto não fosse deficiente, defectivo, não haveria a necessidade de um novo pacto. 8. Vamos continuar. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: então,
chegando os dias, declarou o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. 9. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permanecerem fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. The testament that He is going to make is not according to the testament which I made with them when I took them out of Egypt. O testamento que seria agora estabelecido não seria semelhante ao testamento estabelecido outrora, quando o Senhor Deus os tirou da terra do Egito, tirou Israel da terra do Egito. What is the testament that God made with them when they were taken out of Egypt? E qual é o testamento que o Senhor Deus fez com Israel quando os tirou da terra do Egito? Vamos ler. Vamos ler. Deuteronômio 5:1. Chamou, pois, Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e preceitos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprir. 2. O Senhor, nosso Deus, fez um pacto conosco em Horebe. O Senhor nosso Deus fez pacto conosco em Horebe. Horebe means mountain. Horeb significa montanha. Horeb significa montanha. God have established a pact with them in Horeb. Deus estabeleceu um pacto com eles em Horebe, ou seja, na montanha. And what is that? E o que é isso? 3. Não com nossos pais fez o Senhor esse pacto, mas conosco sim, com todos os que hoje estamos aqui vivos. Diz o Moisés, the Lord did not establish this pact with our fathers, but with us now who lives there at the foot of the mountain. He's speaking. Moisés foi quem disse isso, que o pacto foi estabelecido com aqueles que ali estavam presentes, vivos, não com os pais deles. Deus estava estabelecendo o pacto com aqueles que estavam ali presentes, vivos, ao pé da montanha. 4. Face a face falou o Senhor conosco no monte, do meio ao fogo. 5. Estava eu nesse tempo entre o Senhor e vós, para vos anunciar a palavra do Senhor, porque tivestes medo por causa do fogo, e não subistes ao monte, dizendo ele, this is the pact now, this is the pacto, it is the aliança. Este é o pacto, este é o momento em que foi estabelecida a aliança. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. 7. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 9. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visitou a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. 10. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. 11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocentes aquele que tomar o seu nome em vão. Este é segundo mandamento. Primeira é, não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Segunda é: não farás imagem esculpida de outros deuses, nem se prostrará perante elas. E o terceiro é: não utilizarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A 4 mandamento é: guarda o dia do sábado para o santificar.
como te ordenó el Señor teu Dios. That is the fourth commandment. Esse é o quarto mandamento. The fifth commandment is, honor thy father and thy mother. Honra teu pai e a tua mãe. And the sixth commandment is that thou shalt not kill. Não matarás é o sexto. See. The seventh is, thou shalt not commit adultery. Não adulterarás. See. Sétimo mandamento. Eighth is, O oitavo é não furtarás. não furtarás. The ninth is, O nono é não dirás falso testemunho contra o teu próximo. And the tenth is, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não etc. Sim. a casa do teu próximo, nem o teu campo, nem o teu servo. Ou seja, não cobiçarás nada do teu próximo. These are the commandments, the pacto that was given on Mount Sinai. Estes são os mandamentos, o pacto que foi dado no Monte Sinai. These are the commandments they received after they came out of the land of Egypt. Estes são os mandamentos que eles receberam posteriormente a sair da terra do Egito. So, this is the alianza or the pacto that was established by God to them. Portanto, esta é a aliança, o pacto que foi estabelecido entre Deus e eles. You must remember that this was established with them, not with their fathers. E vocês devem se recordar que este pacto foi estabelecido com eles e não com os pais deles. Vamos voltar ao versículo 2. O Senhor nosso Deus fez pacto conosco em Horebe. 3. Não com nossos pais fez o Senhor esse pacto, mas conosco, sim, com todos nós que hoje estamos aqui vivos. So those that are in the mountains, on the foot of Mount Sinai, to those who were given this testament or this pacto. Portanto, aqueles que estavam na montanha, aos pés do Monte Sinai, foi a eles que Deus deu o pacto. And how did God give the pacto to them? E como que Deus deu o pacto a eles? It is through Moses. Através de Moisés. Vamos ler. Malaquias 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo o Israel, para todo o nações. Não. Para todas as nações? Para Não. todos os brasileiros. Para todos os brasileiros? Não. Para todo o Israel. That is the Old Testament. Isto é o Antigo Testamento. The testament that was written on 2 tablets of stone. O testamento que foi escrito nas 2 tábuas de pedra. Vamos ler. 31:18, Éxodo. E dio a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Amém? Those are the testament that was given to Moses, and that's for Israel. Este foi o testamento que foi dado através de Moisés a Israel. There. Now, what are those 2 tablets of stone? What are in it? Agora, o que eram aquelas 2 tábuas de pedra? O que eram aquelas 2 tabuletas de pedra e qual era o conteúdo delas? Vamos ler. Deuteronômio 4:13. Então, ele vos anunciou o seu pacto, o qual vos ordenou que observasseis, isto é, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. So, the testament that was given to Moses for the Israelites are the 10 commandments. Portanto, o testamento que foi dado através de Moisés aos israelitas são os 10 mandamentos. Esse é o Antigo Testamento.
They were written on 2 tablets of E ele stone. foi escrito em 2 tábuas de pedra. Is it meant for us? É destinado a nós? Vamos ler. Vamos ler. 2 Coríntios 3, versículo 6. O qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 7. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo. 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? 9. Porque se o ministério de condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. The Apostle Paul is speaking of those that are written in stone. O apóstolo Paulo estava se referindo àquilo que havia sido escrito na pedra, In comparison with the New Testament. em comparação ao Novo Testamento. He said on verse 6, Ele disse no versículo 6: they were made able ministers of the New Testament, not of the letters that are engraven in stone. Eles foram capacitados para ser ministros de um novo testamento, de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, não da letra que foi cravada nas tábuas de pedra. Vamos ler a 7. Ora, se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, So, de- those letters that he is speaking of are those that were written in stone. That is the Old Testament. portanto, as letras, esta letra a qual o apóstolo Paulo está se referindo neste versículo, são as letras que foram escritas nas tábuas de pedra. Portanto, refere-se ao Antigo Testamento. See. So what is the Old Testament? E o que é o Antigo Testamento? The Old Testament are not these books. O Antigo Testamento não são todos estes livros, como nós já estamos tão familiarizados. The Old Testament are those that were written on 2 tablets of O stone. Antigo Testamento é aquilo que foi escrito nas 2 tábuas de pedra. That's why you can hear me read from Jeremiah, Genesis, you can hear me read from Malachi, etc. But those are not New Old Testament. The Old Testament are those written on 2 tablets of stone. É por isso que vocês me ouvem ler profecias de Jeremias, de Zacarias, Malaquias Salmos. constantemente, Salmos. Por quê? Porque isso não é o Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento? Os 10 mandamentos, aquilo que foi escrito nas tábuas de pedra. That is the error of almost all evangelicals in Brazil. Este é o erro de praticamente todos os evangélicos aqui no Brasil. They believe that these are the Old Testament. No. Eles acreditam que esses livros, o Gênesis a Malaquias, são o Antigo Testamento. Não. The Old Testament are those written on 2 tablets of O stone. Antigo Testamento é aquilo que foi escrito nas 2 tábuas de pedra. And the New Testament is the gospel of the apostles. E o Novo Testamento é o Evangelho dos Apóstolos. Vamos ler. 8, 7. Vamos voltar. 7. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar o lugar para outra. 8. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declarou o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e a comunidade de Judá. 9. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito.
visto que eles não permanecerem fiéis à minha aliança, eu me afastei deles. Diz o Senhor. 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declarou o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração, não com tábuas de pedras. Não? Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o Deus e eles serão o meu povo. 11. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. 12. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. 13. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. 2000 anos atrás. Se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer 2000 anos atrás. Agora, depois 2000 anos atrás, Se foi, né? O Antigo Testamento se foi. E a gente compreendeu o que é o Antigo Testamento. Sim. Compreendemos ou não? graças a Deus. Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano, a Bíblia responderá.